Olá, seja bem-vindo à 20ª aula. Iremos então continuar a soldar os componentes. Estamos finalizando. Vamos iniciar estanhando os fios vermelho, preto, amarelo, azul e verde. O estanho é fundamental para que possamos passar com o fio pelo furo que fizemos de 1 mm com facilidade. Para estanhar basta usar um pouco de pasta de solda e soldar a extremidade do fio descascada. Eu vou usar aqui uma garra para ficar mais fácil, porém eu já falei sobre o cadinho antes e este processo de estanho dos fios é bem mais fácil se for feito pelo cadinho. Porém, como eu falei, precisaria de um número grande de solda para usar o cadinho. Compensa mais assim. Veja todos os fios já estanhados. Os primeiros a serem soldados são os de cor azul, que trata-se do corta, o fio que vem do estator da moto. Sempre observe o local correto para a solda dos fios. Fio de cor azul é do corta, então os furos de 1 mm, que seriam no caso o Concil 2, como colocamos lá no projeto, está escrito corta, então não pode trocar essa ordem aí. Vamos então soldar agora o fio negativo, o fio preto. Infelizmente lá no layout, na hora de fazer o layout, eu não coloquei qual era positivo ou negativo, certo? Mas uma dica é que o pino do meio do regulador de tensão corresponde à trilha negativa. Então basta você correr a trilha para achar qual furo de 1 mm que é o negativo. A outra informação que eu posso passar para você é que o fio negativo está ao lado do mini relé ou micro relé, do relé menor. Vamos então ao fio vermelho, que é o positivo, no caso pós-chave. A mesma situação acontece com o preto, eu não identifiquei quem é positivo e negativo, mas se você encontrou o preto, o positivo é ao lado. Vamos então soldar os fios verdes, que trata-se do botão. Lá no layout colocamos no Concil como BT, então basta localizar lá na parte de baixo da placa, você vai encontrar os dois orifícios, os dois furos de 1 mm referente ao botão. Vamos então agora soldar os fios amarelo, que é referente à buzina. Observe que eu estou descascando o fio vermelho positivo pós-chave e vou soldar um fio amarelo neste vermelho. Posteriormente, este fio amarelo eu vou soldar lá no furo de 1 mm referente ao concil da buzina. E isso vai fazer com que, quando o relé armar, vai passar os 12 volts,
vai chegar até o outro fio que vamos soldar e chegar até a buzina, fazendo acionar a buzina. Mas isto é um processo que eu vou mudar. Na última aula eu vou mostrar como eliminar este processo de soldar este fio amarelo no outro fio vermelho. Mas como você já está acompanhando este projeto, faça desta forma. Use um termo retrátil, como estou fazendo, para que a emenda fique bonita, né? Não use fita isolante, senão fica um negócio muito grosseiro. E faça dessa forma. No final, na última aula, eu vou fazer a alteração do projeto para que você não precise fazer isto que eu estou fazendo, ou isto que você vai fazer aí também na sua bancada. Observe então que eu vou soldar a outra ponta lá no concil. Perceba a dificuldade para colocar este fio lá no furo de 1 milímetro sem estar estanhado. Então, por este motivo, estanhamos as pontas dos fios. Enfim, chegamos aos relés. Vamos soldar primeiro o micro relé responsável por acionar a buzina. Não tem segredo nenhum, é como todos os outros componentes. Basta colocar na posição correta, só tem uma posição de encaixe, encaixá-lo na placa e soldar. Muito simples. Bom, o que vamos fazer aqui agora de diferente é estanhar a trilha. Vamos deixá-la mais forte, passando solda por sobre toda a extremidade da trilha. Este assunto já foi abordado em aulas passadas e eu até mostrei uma tabela com as dimensões em milímetro e a quantidade de ampere que pode passar. Bom, o próximo relé é o relé tradicional, responsável por permitir ou não o acionamento da moto. Este processo é o mesmo processo do micro relé, não tem segredo nenhum. E ao final da solda, eu também vou estanhar as trilhas, na verdade, para que elas fiquem mais fortes, mais resistentes e não se rompam com facilidade.
Bom, agora o que nos falta soldar é o microcontrolador, o PIC12F629. Eu deixei ele por último, isto não é nem interessante fazer, o bom é soldar logo de primeira, mas eu deixei ele por último porque ainda precisamos gravar o microcontrolador, e é o que eu vou mostrar agora nos próximos minutos. Como você pode ver, eu tenho aqui 3 microcontroladores 12F629 e eu vou fazer a gravação dele utilizando o gravador K150. Você precisa ter este gravador para fazer a gravação do PIC. Aí está ele. Ele é um acessório com vários slots, né? Perceba até que eu fiz uma marcação ali no 13º slot, que é onde vai encaixado o pino 1 do PIC 12F629. Esta imagem ao lado mostra a posição em que o PIC deve ficar no slot, como eu estou colocando. Mas não se preocupe, eu vou mostrar na prática lá no programa, no Microburn, que você vai precisar baixar também, como isso tudo funciona. Mas se você quiser também, você pode comprar o PIC Kit 3, é um outro gravador para microcontrolador. Eu precisei comprar este aí porque eu utilizo para gravar PICs maiores, tipo da família 18F. Eu já tentei gravar da família 18F no K150 e não consegui, apesar de nos sites que vendem o K150 dizer que ele grava da família 18, mas infelizmente eu não consegui gravar. Então eu precisei comprar este gravador. Aí está o microcontrolador que eu gravo no PIC Kit 3, é o 18F4520. Este é para um outro projeto. Bom, então para que você possa fazer a gravação do microcontrolador, você vai precisar, lógico, do próprio gravador, né? E do programa dele. Você precisa vir aqui no site da Itatec, tem esse programa, tem vários outros sites, né? Mas aqui eu já deixei pronto para fazer o download. Você vai fazer o download deste programa aqui, que é o Microburn. É ele que vai possibilitar fazer a gravação do microcontrolador. Basta clicar em baixar e esperar o download terminar. Veja aqui embaixo. Eu não vou baixar, né? Porque eu já baixou, já é rápido, são 3 MB só. Após baixado e descompactado o seu Microburn, você pode abri-lo clicando neste ícone aqui. Ok? Deixa eu fazer exibir ícones grandes. Aqui está ele. Você pode dar duplo clique, executar, e não precisa instalar nada, e ele já vai abrir. Perceba que, como eu já tinha mexido, né, na verdade, então ele já me mostrou aqui o 12F629, a posição em que ele tem que ficar no socket, né? Conforme você vai mudando aqui, por exemplo, os microcontroladores, ele vai mudando de posição, onde você deve colocar o pino 1. Observe ali observe aqui o amarelinho ali, que é o pino 1, tá? Então voltando aqui para o 12F629, ele já te dá a posição, é no 13º slot que você deve colocar o pino 1. Perfeito? Ele está em branco, aqui é a porta de conexão, você precisa dar duplo clique e mostrar em qual porta que foi conectado o seu aparelho K150, mas para isso você também precisa saber qual é a porta. Então basta você abrir o gerenciador de dispositivos. Aqui está o gerenciador de dispositivos. Vir aqui em portas com ILPT, abrir, e aqui ele vai te mostrar USB para porta serial. Ele está na COM3.
Já identificada a porta, você pode até fechar aqui o gerenciador de dispositivos, clicar 2 vezes aqui na porta na COM e digitar o número da porta. Também é possível pelo file porta, tá vendo? E ele já te mostra aqui a configuração da porta que você deve digitar. Então, uma vez conectado, eu posso vir aqui em Read, clicar em Read, e ele vai ler. Sempre que o microcontrolador estiver vazio, ele vai mostrar esta configuração aqui, tá? Esse monte de 3FFF, certo? Ele não vai mostrar mais nada além disso, ou seja, ele está vazio. Quando ele mostra essa configuração aqui, ele está vazio, não tem nada gravado nele. Perfeito. Então, para gravarmos, o que precisamos fazer? Precisamos então carregar aquele arquivo X que foi feito lá na programação. Quando a gente compila a programação, lembra que ele gera o arquivo X, HEX. Então nós precisamos carregar aquele arquivo. Venha em Load, clique em Load, clique em Não, porque ele está te perguntando se é para salvar isso. Clique em Não. Procure aquele arquivo em seu computador. Aqui está. No meu caso aqui é o COD, arquivo X, tá vendo? Então eu vou abrir esse arquivo. Veja que agora a configuração mudou totalmente. Já não é mais aquele monte de 3FFF. Então aqui já está a programação carregada para ser gravada no microcontrolador. Feito isso, basta clicarmos aqui em Program, correto? Clicando em Program, você vai carregar este código para o microcontrolador. Vamos lá. Clique aqui em Sim, ele está dando informação sobre o oscilador. Está gravando, programando ROM, programa completo. Ok, pronto. Se você quiser agora clicar em Read, você vai ver que, pronto, ele já leu toda a programação que tem lá dentro do microcontrolador. Basta você fechar o seu programa. Se quiser salvar, você pode salvar. Eu não vou salvar. E ele está pronto. E então, finalmente, vamos soldar o microcontrolador em nossa placa. Aí está o microcontrolador. Observe o orifício de formato redondo de baixo relevo em cima do PIC, referenciando o pino 1. Você precisa encaixar o pino 1 de forma correta na placa. Veja que o pino 1 é um decalquezinho quadrado e não redondo. Desta forma, o pino 1 precisa ficar próximo ao cristal. Feito isso, o processo de solda é o mesmo para todos os outros componentes, igual a todos os outros componentes. Evite ficar muito tempo com o ferro de solda sobre os pinos para não danificar o microcontrolador e solde todos os pinos.
Então é isso, já temos todos os componentes soldados e na próxima aula nós vamos testar o nosso corta-corrente e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bacana. Então eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. Muito obrigado.